Bom, depois da pressão dos caminhoneiros, o Senado pode votar hoje a medida provisória que estabelece um piso mínimo de frete rodoviário. O texto vence amanhã. A gente fala caduca, né? Perde a validade, porque é uma medida provisória. O repórter Danilo Moliterno traz os detalhes ao vivo. Vamos lembrar, né, Danilo, que os caminhoneiros fizeram greve, fizeram paralisação, tá? Essa ameaça para pressionar o presidente do Senado a pautar. E aí, vai ser apreciado ou não vai ser apreciado? Uma vez apreciada essa MP, vai passar? Qual informação você tem até agora? Boa tarde, Débora, e a todos que estão conosco aqui no CNN 360. A gente tem a atualização de momento no Senado Federal. No Congresso Nacional, Davi Alcolumbre já iniciou a sessão e estabeleceu como primeiro item da pauta a apreciação da medida provisória do piso do frete. Então, já está na pauta, vai ser apreciado, vai ser votado hoje sim esse texto, essa medida relevante para o governo federal, até porque a gente tem essa situação que você menciona, sensível ao redor do país, com greves de caminhoneiros. Davi Alcolumbre já avisou no momento em que chegou no Congresso Nacional que sabia de um entendimento entre governo e oposição e que observaria esse entendimento e colocaria na pauta caso de fato houvesse esse entendimento. Então, já temos o item na pauta e nesse exato momento, sendo apreciado, a gente já tem a discussão acontecendo na sessão no Congresso Nacional. E aí vale a gente trazer também essa repercussão no que diz respeito ao texto e à possibilidade de aprovação. A gente relembra que a principal questão que a gente tinha com relação a esse texto era aquele trecho que suspendia as multas a caminhoneiros naquela manifestação de dezembro de 2022. O que temos de informações de lideranças do governo é de que, caso esse trecho seja aprovado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai vetar esse trecho, relembrando que ele foi incluído no momento da tramitação em que o texto estava na Câmara dos Deputados. Então, esse é um ponto importante. As lideranças do governo, ministros do governo, que já indicavam desde ontem que existia o entendimento para votar esse texto. Portanto, matéria importante para o governo, especialmente de olho na possibilidade dos impactos que podem haver com greves de caminhoneiros, sendo apreciada neste momento no Congresso Nacional. Muito obrigada, Danilo Moliterno, pelas atualizações, a informação de momento aqui para a gente. Obrigada, Danilo. Deixa eu chamar sobre esse assunto Edilene Lopes, porque o relator da medida provisória do frete é contra o acordo feito para a votação do texto. O que você apurou sobre isso? Pois é, Débora, o relator dessa medida provisória na Câmara dos Deputados, que é o deputado federal Zé Trovão, do PL, é contra o acordo que foi feito entre o governo e, segundo ele, os embarcadores, porque deixa no texto uma possibilidade de não exigir o CIOT, que é aquele código identificador do transporte da carga. O que é esse CIOT? Na hora que o embarcador, ou seja, o contratante do frete, vai inserir as informações, ele coloca qual é a carga, qual é o trajeto e aquilo dá um valor de quanto ele deve pagar pelo frete. Se ele não pagar esse tanto pelo frete, ele não tem a documentação liberada e, portanto, o transporte não pode ser feito. Agora, nesse texto, de acordo com os interlocutores do deputado, foi colocada a informação de que o CIOT poderá ser suspenso e não deverá ser suspenso, ou seja, existe a possibilidade de essa exigência do pagamento do frete quando não é um transportador CLT, né? Porque nesse caso é um prestador de serviço que não é de carteira assinada, e isso colocaria em situação de muita fragilidade esses prestadores de serviço. Então ele é contra, ele estava na base eleitoral dele, está vindo para Brasília, segundo a própria equipe, inclusive está operado, não está de alta médica, mas vem porque vai tentar fazer uma articulação para que o texto saia dizendo que o CIOT deverá ser suspenso se o cumprimento da regra não acontecer, ou seja, se o pagamento do frete mínimo não for efetuado. Então, ele não quer a palavra poderá, ele acha que o texto tem que ficar mais firme para que a legislação seja cumprida, já que essa foi a grande conquista com a medida provisória de acordo com ele. Então, tem esse impasse. Só que o relator no Senado é outro parlamentar, né? O senador Stiverson Valentim, que é do Podemos. Ainda assim, o deputado que na fase anterior cuidou dessa proposta vem para tentar articular e deixar esse texto mais parecido com o que ele entregou e aprovou na Câmara dos Deputados. Débora. Obrigada. Olha, bastidor importante que você nos traz, Edilene Lopes. Obrigada. Pois é, nesse segundo dia de paralisação dos caminhoneiros, ontem foi tranquilo. Hoje teve confusão em Santos, no litoral de São Paulo.
Olha esse vídeo. Ele mostra a abordagem da polícia aos manifestantes. Os agentes apontam armas em direção às pessoas. Alguns homens chegam a ser agredidos. Em um determinado momento é possível ver que um dos policiais dá um soco em um manifestante que cai com o impacto. O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista disse que a paralisação é pacífica e não tem previsão de acabar. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que a Polícia Militar Rodoviária montou uma operação no sistema Anchieta Imigrantes para reduzir os impactos na rodovia. A CNN questionou sobre essa agressão registrada no vídeo, mas ainda não obtivemos resposta.